dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre nossos corações, sobre nossas cabeças. Que o sangue do Cordeiro seja a nossa proteção na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa esquerda, na nossa direita, acima e abaixo de nossas cabeças. Que a palavra dele seja lâmpada para nossos pés. Meus irmãos, primeiro eu gostaria de agradecer, que ontem não teve, foi quebrada a corrente, mas não foi quebrada, eu avisei que não haveria o Salmo 91, não haveria o quinto dia, nós pularíamos o quinto dia para hoje. Me incomodei, vamos dizer assim, e o que aconteceu meio que deu uma inflada. Eu tenho uma hérnia de esôfago, de um resultado de uma cirurgia meio mal feita, e ela inflou. Então, ela está meio inflada, na verdade, nesse deserto aí que eu estou passando. E daí para falar tava um pouco complicado, aliás, para falar, para me alimentar. Então, acaba que os líquidos têm sido meus companheiros aí nesses últimos dias aí, desde então. Bom, Rio Grande do Sul aí tá fazendo uma máxima de 10, 11, 12 graus, máxima. Não tô falando de mínima, tô falando de máxima. Então, sopas são bem-vindas, caldos, então eu não tenho que reclamar, nesse aspecto. Então eu agradeço a compreensão de vocês. E vamos lá, o que eu me veio para hoje? Eu disse, gente, o que eu vou trazer para essa galera, Porque o Salmo, essa corrente que eu fiz do Salmo 91 são para pessoas que, como eu, estão passando por desertos e que querem se unir a mim numa só voz, num só clamor, e quebrar essas amarras espirituais e que nos prendem energeticamente, que a gente não enxerga, mas que invisivelmente elas estão ali. Quem tem o poder da visão, esse dom da visão, alguns até enxergam, e quebrar essas amarras que estão no nosso espírito e estão trancando nossas vidas, ou algumas áreas da nossa vida, das nossas vidas. Só que, pessoal, algumas dessas amarras estão ali por nossa causa, Nós somos os próprios causadores dessas amarras. Deus, ele não fechou os olhos para isso, ele sabe muito bem dessas amarras, e se ele permitiu que estivesse ali, é porque algum motivo tem. E eu vou dar um exemplo. Quando eu era jovenzinha, por incrível que pareça, quem já viu uma imagem minha, já viu um vídeo meu, não vai dizer que eu tenho 34 anos, mas eu tenho e vou fazer 35 em breve. Então, eu tive adolescência nos anos 2000. Foi uma década para mim de ouro. A década do pentacampeonato, a década do funk melody, Então, assim, era muito gostoso ser adolescente naquela época, E pessoal, eu recordo que os meus pais não permitiam que eu fosse para baile, ou festa, balada, antes dos meus 15 anos. Que eles falaram que não haveria festa de 15 anos se eu começasse a sair do meu debut, porque não haveria o porquê. Que a menina, eles seguem aquela ideia que a menina, ela é apresentada para a sociedade aos 15. Então, para mim era uma festa em que eu ia me divertir com os meus amigos e que eu seria ali o centro. Para eles, eu seria apresentada à sociedade. Mas eu, muito esperta, sempre tinha uma desculpa para ir para uma festa, Então, é porque o meu amigo tá ganhando por nome na lista, é um trabalho. Gente, era tipo assim, 30 centavos por nome na lista, sabe? Então ele ganhava nem R$1 por noite. Não ia fazer a mínima diferença para ele aquele R$1, sabe? Mas era a desculpa que eu tinha para sair, Então, às vezes eu conseguia esta permissão. Mas eu me lembro da primeira festa que eu fui, que foi todo o colégio, um galpão alugado, que era do pai de um rapaz meio magnata que estudava ali, etc. E fizemos uma baita festa, e até convidamos do colégio vizinho, que éramos até, entre aspas, inimigos, mas convidamos do colégio vizinho e fomos. Acho que eu tinha meus 14, meus 13, 14, e eu fui, E o combinado era estar 2 da manhã na frente, esperando o meu pai me buscar. Só que era 2:30 da manhã
e a Marcele estava lá dentro festejando. E o pai da Marcele, que não é de brincadeira nem nada, ele tem o mesmo gênio que o meu, ou melhor, eu tenho o mesmo gênio que o dele. Ele não deixou barato e entrou festa dentro para me tirar, praticamente pelos meus cabelos na época loiros, lá de dentro. E eu paguei o maior mico na frente de 2 colégios. Isso era um pai disciplinando uma filha. Nunca mais na minha vida eu errei o horário de uma festa. Se meu pai marcava às 3 horas da manhã que ia me buscar, pode ter certeza que desde as 2 eu já estava esperando lá na frente da porta da danceteria lá. Sim, eu fui muito baladeira, eu fui muito da noite, eu gostava muito, eu dançava muito, eu realmente curti essa época da minha vida. E foi uma época que ficou pra trás, né? Já passou. E daí, assim, juntando essa história, mas só por que eu tô trazendo aqui? Porque meu pai me disciplinou, né? De uma forma meio traumática. Né? Ele poderia ter sido mais leve? Poderia. Mas ele me disciplinou. Porque ele disse era 2 horas e 2h30. Ele já estava meia hora lá na frente, 2h30 eu estava lá dentro. Sei lá, eu fazendo o quê? Beijando a boca de quem? Então, foi uma disciplina, né? Então, melhor é um pai disciplinar um filho do que a rua disciplinar ele. Porque depois tá a polícia disciplinando, tá a vida disciplinando. E a vida, ela já disciplina por si só. Ela já dá as pancadas por si só. Por mais que os pais queiram proteger, queiram disciplinar, a gente não foge das pancadas que a vida dá. E nós sabemos disso, né? É preferível, né, que o que a gente possa aprender em casa, a gente aprenda, do que a rua nos ensine, né? Então, o que isso tem a ver com o Salmo 91, gente? Com a corrente de hoje? Às vezes, o deserto que a gente está passando não é porque Deus é ruim, Deus esqueceu da gente, não. É porque Deus quer nos disciplinar. Porque Ele é pai, Ele não é padrasto. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Nós temos o mesmo DNA cósmico dele. Somos filhos. Somos deuses em ação na terra. Somos pequenos deusinhos em ação na terra. E Deus vem nos disciplinar, às vezes, no deserto, nos passando, nos colocando em situações tenebrosas, porque Ele quer nos disciplinar, nos ensinar como um bom pai. E a humanidade, eu acho que eu já falei, eu não sei se foi no Salmo 91 ou se foi no 121, não sei qual corrente eu falei. A humanidade, ela é uma humanidade que tem como característica aprender pela dor e não pelo amor. Eu vou dar um exemplo bíblico. Deus é o mesmo Deus que tirou os hebreus, os israelitas do Egito, foi o mesmo Deus que puniu eles e deixou eles 40 anos vagando pelo deserto, dando voltas, num trecho que poderia ter sido feito em 1 ano. Caminhando, parando para das crianças, em 1 ano no máximo, estourado. Por que Ele deixou 40 anos? Porque eles murmuraram? Não. Foi para forjar a mentalidade escrava que eles tinham. Foi para deixar literalmente no deserto e deixar com que eles aprendessem a lidar com a liberdade deles. Agora vocês vão aprender a serem livres. Como é que Ele ia botar um bando de pessoas com uma mentalidade de escravidão numa terra deles? Eles iam arrebentar a terra. Então Ele teve que forjar, Ele teve que deixar na dor. Ele teve que forjar a mentalidade daquele povo. Então o mesmo Deus que tirou Israel sobre o jugo do faraó foi Deus que deixou o seu próprio povo 40 anos no deserto. Vocês entenderam agora? Então, às vezes, o deserto que a gente está passando, eu convido vocês a meditarem e a entenderem, tentarem entender o que eu estou errando e perguntarem para Deus: Pai, o Senhor poderia, por favor, me clarear essa situação? O que eu estou errando? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Faça essa pergunta para Deus. Daqui a pouco vem a resposta, não vier de imediato, vai vir no coração de vocês, uma terceira pessoa do nada vai vir, vai comentar e vocês vão, é isso. Ou daqui a pouco vocês vão ligar a TV, vão ver alguém pregando, algum pastor pregando e vão entender que era aquilo. Deus, olha o que eu estou dizendo para vocês, Ele vai dar a resposta
seja no coração, no íntimo de vocês, ou seja através de alguém. Ou uma página de livro que vai cair, de alguma forma vocês vão entender o porquê desse deserto. E isso vai ajudar vocês a saírem mais rápido. Então, ninguém tá no deserto porque coitadinho. Essa mensagem veio muito forte no meu coração e eu queria passar para vocês, tá bom, meus irmãos? Agora, peguem um copo com água se for possível e vamos orar o Salmo 91. Vamos numa só corrente quebrar essas amarras espirituais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que te voa de dia, nem da peste que te anda na escuridão, nem da mortandade que te assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha satisfação. Que assim seja, assim será, e assim é. Amém.